Olá, sou Márcio Bueno e iniciamos o quarto capítulo do episódio da Henkel. Eu vou conduzir este painel de debate executivo. No capítulo anterior, você viu o Momento Beda. Neste capítulo, nossos convidados vão compartilhar experiências e conhecimento e tenho certeza que você vai gostar. São eles, o Jorge Moscovitch, TSM, Financial Service, da Click. Como participantes especiais temos Romano Pacheco, da Henkel, e como já é de costume, para abrilhantar nosso painel, temos a participação de nossos patrocinadores, Rafael Gouveia, fundador e diretor-geral da NEPO, Ana Paula Simões, sócia fundadora e CLO do Software Mental, a Fabiana Aranaldi, diretora de novos negócios da RCE Digital São Paulo, e Alexandre Surian, gerente de contas da Netscope. É muito bom ter vocês aqui conosco nesta jornada de inovação aberta. Aprender de vocês e levar muito conhecimento e experiência a todos os que nos assistem. Então, vamos lá. Gerenciar uma força de vendas no modelo de representantes comerciais autônomos demanda um planejamento estratégico refinado e aplicação de ferramentas e metodologias que reforcem na cabeça de cada profissional envolvido que as suas marcas, de sua empresa e os produtos oferecidos são os que ele carrega de mais valioso em sua pasta ou portfólio, de soluções a serem oferecidas ao mercado. Isso permitirá um discurso coeso, íntegro e eficiente em cada ponto de venda ou cliente abordado. O tal do brilho no olho do profissional que tanta diferença faz no momento da interação com o cliente. Então vamos lá. Eu quero começar forte, perguntando aqui para o meu grande amigo Jorge Moscovitch. Jorge, em sua época de integrador, quais eram as estratégias que os fabricantes ou fornecedores lançavam mão para facilitar que vocês os considerasse como estratégicos e, portanto, buscasse maior foco na oferta de seus produtos e soluções? Bem-vindo, Jorge. Obrigado, boa tarde a todos. Bem interessante a pergunta, porque ela traz, na verdade, duas questões numa só. A primeira é relativo realmente à estratégia. Existem várias que eles lançavam mão, mas sempre havia o mais simples, e sem juízo de valor a qualquer estratégia escolhida, ela sempre estava refeita em premiação, maior valor de comissionamento ou menor preço. Nem sempre esse é o melhor caminho, Márcio, a gente já sabe, passamos bastante por isso. E tem a questão do que realmente era atrativo. Atrativo é sempre o que me permitia mostrar ao meu cliente como ele obtinha valor da solução que eu estava posicionando. E falando especificamente, passei recentemente uma experiência com a Henkel. Eu não sei se vale o caso, mas acho que todo mundo já passou pelo problema de como você abre uma cola e você faz a passagem da cola e a mantém, para que não haja ressecamento ou que você não acabe com os dedos grudados. Eu acho fantástico quando eu encontro alguém dentro de uma loja, de um grande shopping, apresentando a maneira correta de uso da tampa, que muitas vezes a gente desconhece. Eu já cansei de botar com tesoura a tampa sem saber como ela poderia ser muito melhor utilizada. Então, isso é um valor que faz com que a gente se torne fiel a uma marca. Basicamente, trazer o valor da solução, que nem sempre está ligado com preço para criar uma percepção real de uso e valor. Alexandre, a Netscope aborda o mercado através de canais de distribuição, né? Então, você como fabricante aí tem parceiros e provavelmente muitos deles são multimarcas e multiprodutos. Sabemos que existem
elaborada tratativa de marketing que ajuda a fixar a marca como top of mind nos consumidores, nos clientes finais. No caso do teu negócio que é B2B, então. Mas como a sua empresa atua para tornar sua marca top of mind dos vendedores que a representam? Sim, os vendedores são os primeiros clientes, né, Márcio? Isso é importante a gente ter sempre em mente. Perfeito. Então, treinamentos, capacitações, interações frequentes com eles, seja os treinamentos iniciais, que a gente sempre trabalha, né, a fundo com eles, com detalhes, para que eles se sintam mais confortáveis e seguros em oferecer a nossa marca, né? Quinzenalmente ou em uma determinada cadência, a gente faz alguns tipos de treinamentos multicanais, porque como a gente está trabalhando em inovação, nossas soluções sempre buscam vanguarda e buscam atender novos cenários de proteções, né? E, por fim, interações individuais com cada um dos canais também de forma recorrente e com uma cadência pré-estabelecida, para que a gente, como fabricante, possa auxiliar os vendedores nas ofertas que eles vão fazer, né? Então, um trabalho conjunto com o canal é fundamental para que a gente consiga fazer com que este canal venda mais e posicione Netscope com mais clareza e possa efetivamente vender mais Netscope no mercado. Proximidade é importante, sem dúvida. Fabiana e Ana, o treinamento, como foi citado agora, né, e a produção de conteúdo são fundamentais para manter os RCAs, os vendedores, atualizados. Mas os demais fabricantes, concorrentes da Anker, também fazem, né, utilizam as mesmas estratégias e ferramentas. Né, dão treinamento também, ninguém está parado aqui, né? E é bobo. Então, na opinião de vocês, como podemos alcançar uma diferenciação nessa parte de capacitação, de treinamento? O que é possível fazer aí? Eu acho que tem algo que pode ser bem interessante, que criar, dentro desse grupo aí de RCAs, essa característica de colaboração entre eles. É como se fosse um grande hub de conhecimento sobre boas práticas e boas experiências de venda, né, e de retorno. Existe uma geração de valor nessa troca de experiência. O fato de ter uma correlação com outros RCAs também representantes da Henkel pode ser uma rica troca de informações para eles. Como que eu posso ganhar mais e melhor com esse trabalho, com essa representação? Então, com foco em ganhos, com foco objetivo naquilo que interessa para ele, em resolução de problema. Outra coisa que foi falada também, né, na agilidade para essas resoluções, para resolução e para, por exemplo, para receber, para atender. Tudo isso dentro de uma comunidade de troca de informação e acelerando o contato, né, com essa RCA, tudo isso pode ajudar bastante. Então, criar essa comunidade, isso pode ser um método, um meio para aumentar o engajamento, aumentar a vinculação, aumentar a facilidade de acionar na necessidade de uma resolução de algum problema. Então, no momento que eu estou fazendo a venda, se eu sinto uma necessidade e eu sei que eu vou ser rapidamente respondido e resolvida essa questão, eu vou rapidamente querer mesmo acionar primeiro aquele que me atende melhor e mais rápido. Então, acho que isso pode ser um aspecto interessante para levar em conta. Essa cultura também ser levada para a gestão da comunidade de RCAs. Eu vou reafirmar o que a Ana fala. Eu acho que a palavra que é bem importante é a questão do engajamento, né? Porque a gente passa a ver esse colaborador não desenvolvendo somente as tarefas dele por uma obrigação, né? Então, eu acho que essas comunidades falam um pouco, né, promovendo isso, vão falar a respeito, e aí desenvolvendo uma reciprocidade maior com a empresa, né? Então, como a gente cria esse engajamento, né? Então, através do desenvolvimento de lideranças, permitir que essas lideranças, né, positivas, elas influenciem numa nova cultura organizacional, né? Então, que esses líderes também possam ser coparticipadores. Então, uma série de ações aí de comunicação mesmo, né, e treinamento, murais eletrônicos, por exemplo, né, uma comunicação assertiva da empresa. Então, eu acredito que, né, o que a Ana falou é bastante pertinente.
Como os vendedores são orientados a resultados e, portanto, são muito práticos, né? Vendem o que for mais fácil, menor esforço e maior resultado. Pronto, é assim, simples. Vocês acham que é possível, né, mudar a ordem de prioridade na cabeça de um vendedor? Acho que sim, ele vai acabar procurando sempre pelo aquilo que é mais fácil, até porque nós estamos falando de um tempo que é finito, né, e ele tem uma série de indústrias que ele precisa percorrer ao longo do dia, né, mas ao mesmo tempo, se ele percebe, né, eu acho que a Ana trouxe um pouco disso, né, se ele percebe valor, né, se tem uma agilidade, né, na troca de informações daquilo que ele realmente precisa, né, e ele começa a se conectar com isso, ver valor, eu acho que ele tem uma tendência, né, de estar mais próximo dessa do que de alguma outra indústria. Então, acho que tem, sim, algumas maneiras, né, da gente conectar dessa forma. Evidentemente que é um processo, né, não é uma coisa que você vai implementar uma única vez, depois você vai deixar, né, você precisa ter uma consistência, né, eu acho que essa é uma palavra né, que traz, né, um significado especial aqui para o que nós estamos discutindo, né, porque você precisa trazer pílulas ao longo do caminho para você estar sempre, né, no top of mind da cabeça do RCA. E isso eu acho que pode fazer, sim, toda a diferença. Vou voltar com você, Romano. Tradicionalmente, né, muitas marcas sempre ofereceram a sua força de vendas, e não só a própria, mas a do seu canal, né, várias campanhas de incentivos comerciais, prêmios, bônus, viagens, etc. Isso era muito frequente, muito comum. Porém, com o endurecimento das leis anticorrupção, compliance, governança, ESG, ainda há lugar para esse tipo de incentivo? Eu acho que sim. Incentivos, eu acho que eles são sempre benéficos, né? Eu acho que a gente procura, que nem eu trouxe, né, num outro momento, enxergar e entender quais são as reais necessidades dos nossos parceiros, né, e como que a gente pode conectar, né, o nosso portfólio. Quando você coloca adicionalmente, né, um incentivo, né, para mostrar para o RCA que ele pode ter uma remuneração adicional, né, se ele também, né, fizer a contrapartida dele, né, de ter um esforço adicional, eu acho que você tem aí alguns elementos que são positivos, né. Só que aí tem um detalhe que eu acho que é importante também mencionar, né, que isso não é uma coisa que se faz, né, de forma mensal, né, porque nós temos questões de budget, né, tem questões de outros investimentos que são necessários, né, ao longo do ano. Então, acho que o grande desafio aqui é como que você, uma vez que você colocou um incentivo, né, e você teve um aumento na sua venda, né, você viu uma curva positiva. A partir do momento em que você retirou aquele incentivo, qual que é o residual que fica, né? E aí, para mim, está o grande desafio também de como conectar com o RCA para fazer com que, mesmo em momentos onde a gente não tem um incentivo, como que a relação comercial ela continue aquecida, continue forte e faça com que ele se engaje, né, talvez da mesma forma como se quando a gente estaria lá colocando investimento e fazendo algo a mais. Rafa e Jorge, tecnologias como o IA e Business Intelligence podem ajudar um vendedor a vender mais? Como vocês enxergariam a aplicação dessas ferramentas nestes casos? A vivência que nós temos, né, nesse cenário, e hoje nós atendemos esse segmento, é a importância de você dar a ferramenta para esse vendedor nessa jornada que agora também é digital. Por exemplo, criar listas, né, de compras direcionadas de acordo com o comportamento do cliente, de acordo com a convergência de produtos, né, de compra. Isso não é novo, mas quando você aplica tecnologia, né, e em cima do histórico de compra do cliente, do poder de compra dele, do poder de parceria com os fabricantes, né, que acho que está muito ligado aí, né,
de aplicar essas verbas nos lugares certos, junto com distribuidores, né, com atacadistas, eu acho que você consegue dar poder, sim, para o vendedor, que ele ainda assim é uma peça importante, e eu acho que a tecnologia ela é aliada a isso. Rafael tem toda a razão. Tecnologia aplicada é fantástico. Todo vendedor tem que contar hoje com esse tipo de tecnologia, desde do que se pode considerar mais simples. Mas importante é habilitar a esse vendedor a compreender o uso efetivo. Em curto espaço de tempo, e a gente está falando nos próximos 2, 3 anos, eu não consigo ver nenhum ambiente de ponta, nenhuma linha de frente de um simples restaurante a um jogo de futebol em que inteligência artificial não faça parte da vida daquele que está vendendo. Seja um sanduíche no estádio, e pode parecer absurdo, mas a gente tem casos já práticos para isso, quanto em uma loja entender o comportamento de quem está entrando para o tipo de produto que vai ser vendido. Só que, se nós não tivermos uma força de vendas, e aliás, não somente a força de vendas, devidamente literada, né, o que a gente chama de data literacy, devidamente treinada para entender e usar as métricas, para entender e usar a ativação da tecnologia, nós não teremos sucesso. Fabiana e Ana, né? O modelo de sell-in, ou seja, de venda ao distribuidor ou atacadista, requer umas características determinadas do vendedor da Henkel. O modelo de sell-out, né, requer, que é a venda ao varejo, requer ajudar o distribuidor a vender ao varejo, requer uma venda mais consultiva, que nós já comentamos aqui, e uma capacidade analítica maior, criatividade, planejamento, execução. São características diferentes. Pergunta a vocês duas, e agora dessa vez eu vou inverter, vou começar pela Fabiana e depois pela Ana. Um mesmo vendedor consegue ter os dois perfis, sell-in e sell-out? Qual é a importância aí do mindset em ambos os modelos? Eu acredito, Márcio, que sim. Eu acredito que um vendedor, quando trabalha as suas habilidades, sejam comportamentais, sejam de capacitação e treinamento, e acredite, né, no produto, eu acho que ele consegue, sim, desempenhar ambos os papéis. Claro que vai passar por essas suas habilidades, o seu esforço em conhecer métricas, em conhecer também, né, o tipo de cliente. Acho que estudar esse tipo de cliente, né, de prospect, de clusters, vamos dizer assim, também é muito interessante. Então, eu acredito que, à medida que ele se qualifique, que ele treine, que ele também desenvolva as características comportamentais, eu acredito que seja bem, né, o vendedor acaba se apaixonando aí pelo produto e pelo mercado, e acredito que seja viável, sim, fazer isso. Acho que pode ter as duas habilidades, sim, e passa, sim, por uma questão de flexibilidade mental sabe, é meio que como, sabe quando você aprende a falar um outro idioma, e aí às vezes você está fazendo uma viagem, e aí de repente você está falando com uma pessoa no idioma, e de repente vira para o lado e tem que falar em outro idioma, você tem que virar a chave, né? E dar conta de fazer essa virada de chave. Então, essa é uma habilidade mental que dá para ser desenvolvida, é possível. Acho legal, acho interessante, e podem ter pessoas com esse perfil, que tenham mais essa facilidade. E talvez até seja mais desejável que a equipe tenha essa habilidade. Isso é algo para ser pensado. Se é desejável que a equipe tenha essa habilidade de sell-in e sell-out, as duas ao mesmo tempo, é algo para ser visto também como é a mentalidade dessas pessoas. Elas têm a mentalidade de crescimento necessária para dar conta de fazer essa virada de chave rapidamente, né? Romano, aproveitando que a gente tem à nossa disposição aí um painel de universitários, fica à vontade para direcionar uma pergunta aí, para soltar alguma pedrada. Se você tiver alguma, pode soltar
a gente direciona ali para o grupo. Se tem alguma coisa que você queira perguntar? Eu acho que talvez uma pergunta que é pertinente para o momento é a questão, né, que nós estamos, né, passando por uma situação econômica, né, mais instável, né, consumidor, né, com menos dinheiro no bolso, né. Então a pergunta é como fazer com que, mesmo em situações onde a gente tem algumas incertezas na economia, algumas dificuldades, né, que a população está passando, como que talvez a gente pode continuar tendo sucesso, né, no nosso desenvolvimento de vendas, né, versus competidores que talvez tenham um propósito muito mais de volume, né, de trazer produtos que estejam num baixo preço, né, e que talvez em momentos como esse o consumidor acabe se conectando mais. Sim, vamos lá. Acho que essa questão é muito importante para os RCAs, que é a questão assim, né? O RCA passa a ter que ser um convencedor. Convencedor é ruim essa palavra, né? Mas ele precisa superar uma objeção que talvez não existisse antes, né? É uma objeção nova, devido ao novo cenário. Então, de novo, ele precisa de muito apoio, né, para isso, o apoio da equipe interna na Henkel para dar esse suporte a ele para esse novo cenário. E tem um aspecto também para ele que é a relação dele com quem ele para quem ele está vendendo, porque ele não vai querer fazer um trabalho que depois vai se perder, porque está representando um produto de menor qualidade, por exemplo, que vai acabar gerando um problema de reputação para ele também e talvez de dor de cabeça para ele no futuro. Então, tudo isso tem um pouco do que a Fabiana falou de propósito, né? Que tipo de, como profissional, como eu quero ser visto diante das pessoas para quem eu estou levando um produto também. Então tem que ver também para ele, né? Se eu quero me manter numa faixa de representatividade que vai ficar marcada para a minha carreira, né? Eu quero continuar. Então, ajudar a dar esse suporte, que é um suporte um tanto emocional também para o vendedor, é importante para ele. Ele pode até baquear na hora porque ele está querendo continuar mantendo meta, mantendo rentabilidade e tudo mais, mas ele precisa aprender a ver isso no futuro como ele vai estar sendo visto como profissional, que está representando um produto que é de qualidade mesmo, e não um produto qualquer. Então, esse trabalho de reputação, acho interessante. E às vezes vai ter aquele que não está nem aí para isso, e talvez seja o caso de não querer um profissional que não está nem aí para isso, representando a sua marca, né? Algo para ser olhado também. O canal entrega a sua reputação à marca que ele está representando, né? Então, a manutenção no investimento na qualidade, no marketing bem feito, e a gente, né, como mercado consumidor, nós sabemos que a Henkel entrega isso ao mercado, né? Então, isso dá muito mais tranquilidade para trabalhar junto aos canais que colam a reputação deles, a reputação da marca em que eles estão representando, né? Então, eu acho que manter a qualidade, pensar que esse desafio ele será superado se a qualidade ela perdurar após esse momento de pandemia ou de colapso econômico, né? Então, eu acho que a Henkel ela já vem fazendo um bom trabalho a respeito disso, ainda que seja algo que ela já fazia antes, porque é intrínseco ao negócio da Henkel, né? Qualidade, reputação. Então, eu acho que vocês estão prontos para superar esse desafio econômico já. É isso aí. Bom, pessoal, super obrigado, muito obrigado mesmo pela contribuição de vocês. O papo está muito bom, mas chegamos ao final do debate executivo. Compartilhar conhecimento é um ato de generosidade. E conhecimento é uma das poucas coisas que, ao compartilhar, se multiplica. Todos saímos deste painel melhores do que entramos, com certeza. Tá? Portanto, eu agradeço muito a todos vocês. Antes de encerrar, mais uma vez eu quero agradecer aos patrocinadores que viabilizaram e viabilizam este evento, a Netscope, que é líder em Security Access Service Edge, conecta os usuários com segurança e rapidez diretamente à internet e simplifica as operações para equipes de redes e de segurança.
economizando tempo, aumentando sua eficácia e reduzindo o risco de sua organização. Fiquem com o vídeo da Netskope e, na sequência, teremos episódios focados na análise de cenários e diagnósticos. Muita coisa por aí. Fiquem bem e até lá. As our workforces become increasingly remote and increasingly distributed, enterprises need to take a different look at how they secure their internet traffic and their access to mission-critical applications, SaaS applications, cloud storage providers, etc. Allowing companies to implement more real-time security features and controls without users noticing or complaining that their performance is affected enables security professionals to really secure the enterprise in a way that they never have been able to before. We realized that performance was a barrier to adoption of cloud security solutions, especially for companies with users outside of very well-connected markets like North America. Legacy security appliances just don't cut it if you're trying to maximize security while also optimizing for performance. We believe the right approach to securing the cloud is to use a company built in the cloud for the cloud. Netskope's NewEdge architecture is the world's largest private security cloud designed to give you the best possible security and the best possible performance without having to make a trade-off. NewEdge is better than anything else out there for a number of different reasons. One is a modern hardware and software architecture very similar to that of hyperscale companies. Collapsed network architecture, decreased reliance on vendor boxes to perform functions like firewalling and load balancing, general purpose compute servers that can take on the role of a firewall or a load balancer or any other piece in the Netskope portfolio. The resources are fungible and therefore more easily made elastic. Another significant differentiator is that we control our own routing. By not relying on cloud service providers for the performance-sensitive, real-time or inline processing of end users' data, we control how the traffic enters and exits our network, and we can optimize the routing in a way that we would not be able to if we relied on cloud service providers like some of our competitors. The other big differentiator are our high-capacity points of presence, focused on high-security, high-grade, carrier-neutral facilities. Carrier-neutral means that we can connect with any peer, any provider that we wish in that market without limitation, and that gives us the maximum flexibility to ensure the best possible performance for our end users. In short, what makes NewEdge better than anything else is more points of presence in more locations, optimized for the lowest latency reach not only to end users, but to the content and applications they're looking to access. We have assembled a world-class team of people that have built and scaled essentially the internet over the last few decades. They've built and scaled some of the largest carriers, cloud service providers, and content delivery networks on the planet. And we're applying many of those same techniques to ensure that the Netskope NewEdge network has no parallel in the security space. With NewEdge, you can get all the security that you need as a security professional without hampering end user productivity. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Netskope, líder em SaaS. Este programa é uma idealização e produção BNSK. Pessoal, acabei de assistir o próximo capítulo da websérie, ficou incrível. Para você não perder esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação de quando ele sair.